o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe quando queremos nesse momento refletir na santa e preciosa palavra do nosso Deus. Amém. Em nossa vida aqui no mundo, passamos por muitas mudanças. Mudamos de cidade, mudamos de emprego, mudamos de casa, de endereço, mudamos de roupa, mudamos o corte de cabelo, mudamos a alimentação e assim por diante. As mudanças são necessárias. E quando são positivas, trazem muitos benefícios para a nossa vida. Tão importante quanto essas mudanças que citei, também são as mudanças de convicções e de atitudes. Mudar as nossas atitudes em casa, com a nossa esposa, com o marido, com os filhos, com os netos, com os pais. Aquilo que não está legal, tentar mudar. Procurar mudar para melhor. Mudar de atitude com os nossos colegas lá no serviço, lá no trabalho. Mudar de atitudes com os nossos amigos. De repente, o que não está legal na amizade, a gente mudar. E se talvez estejamos sendo levados por eles para um caminho errado, tentar trazê-los para o caminho certo, para o caminho correto. E quando falo aqui de mudança de convicções, eu estou me referindo ao campo religioso, as coisas espirituais ligadas com a fé. À luz da palavra de Deus, podemos e precisamos mudar convicções que de repente estão erradas a respeito de Deus, da fé, do seu reino. Enfim, gente, tudo aquilo que envolve a vida religiosa, a vida de fé. Precisamos mudar enquanto há tempo. Mudar enquanto Deus nos dá oportunidade. Eu acho que sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo de colocar a mão na consciência, passar a vida a limpo, principalmente naquilo que se refere às coisas de Deus. Não repetir exemplos que não fazem parte daquilo que Deus nos ensina. É muito mais fácil a gente ir na onda, na maioria. Porém, o cristão não vai na onda. O cristão não vai naquilo que a maioria diz e vive. Por isso, nosso desafio
é viver de acordo com o que Deus deseja. Viver da forma como Deus pretende e nos ensina por meio da sua palavra. Seria tão mais fácil se cada um fizesse a sua parte em relação à sua vida, em relação ao próximo, ao mundo, e se cada um realmente seguisse uma vida de fé e de dedicação a Deus, como seria melhor? Como seria mais fácil? No texto que nós ouvimos do Evangelho, nós temos 2 exemplos de mudança de atitude. Uma mudança positiva e outra mudança negativa. O segundo filho quis manter a aparência perante o pai, quis agradar o pai e prontamente disse: sim, Senhor, eu vou trabalhar. Mas depois resolveu não ir. Já o primeiro respondeu com um não, o convite do pai. Mas houve também uma mudança de atitude, pois ele acabou indo. E a gente então se pergunta: o que levou o primeiro filho a mudar de atitude e ir? O que veio na sua cabeça para mudar de decisão? Vendo o primeiro filho, penso que ele olhou para o amor do pai. Ele olhou para o amor do pai. Ele pode ter pensado: puxa vida, meu pai me ama, me dá as coisas que eu preciso, cuida de mim, me protege. Quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar na plantação de uvas dele, não para ganhar alguma coisa do meu pai, mas porque ele já me deu todas as coisas que eu preciso. Nós também, gente, somos chamados a mudar de decisão, de atitude, de convicção. Nos arrependermos em muitos momentos da vida. Como? Olhando para Jesus, olhando para a sua obra salvadora, olhando para o amor de Cristo por nós. Vejam só, Ele nos amou tanto, a ponto de se tornar um de nós e viver aqui nesse mundo como um de nós. Cumprir a lei de Deus em nosso lugar. Sofrer por causa dos nossos pecados. Morrer e ressuscitar para que pudéssemos ter vida. E a Bíblia diz: vida abundante. Vida que só Deus pode dar, que só Deus pode oferecer para nós. Vivemos muitas vezes afastados de Deus. Temos planos para fazer isso, temos planos para fazer aquilo,
Mas Deus está longe das nossas decisões. Nós não colocamos Deus junto nas decisões da vida. Por isso nós somos convidados a mudar de atitude, olhando para o amor de Jesus. No texto do Evangelho, Jesus compara aqueles que dizem segui-lo, fariseus e sacerdotes, com o filho que diz sim, mas não vai. E Jesus compara aqueles que não querem segui-lo, cobradores de impostos e prostitutas, com o filho que diz não, mas que depois vai. É interessante, a palavra que Jesus usa aqui para se referir à mudança de ideia. A palavra em grego, metamelomai, ela tem o sentido de arrepender-se, sentir remorso. Essa minha atitude não foi legal, eu vou mudar. Essa minha decisão não foi legal, eu vou mudar. Porque isso me causou um remorso. Por isso, todos os dias, gente, nós somos incentivados e orientados por Deus a mudar de ideia, de atitude, de convicções, de decisões erradas. Deus, Ele vê além das aparências. A gente, quando olha para uma pessoa, só enxergamos o exterior, aquilo que está por fora. Nós não conseguimos ver o interior, o que está dentro, mas Deus vê. Deus sabe. Deus conhece, porque Ele vê o coração de cada pessoa. O meu coração e o teu. Quando nós olhamos para o segundo filho da história, nós vemos que ele teve boa intenção. Quando respondeu ao pai que iria trabalhar na plantação de uvas. Só que depois não foi. Aliás, a vida humana está cheia de boas intenções. E em se tratando de fé, a boa intenção é terrível. É fatal. Boa intenção somente não edifica. Não leva a nada. Não soma. Não chega a realizar a sua finalidade, não produz. Na vida espiritual, faltando fé e arrependimento verdadeiros, nós somos conduzidos para longe de Deus. Há um ditado que diz: o caminho para o inferno está marcado por pessoas que tiveram boas intenções na vida, porque ficaram só nas boas intenções, não foram para a prática, não foram para a vivência disso. O primeiro filho da história, ele foi rebelde, ele foi desobediente, mas depois se arrependeu, mudou de atitude,
mudou de ideia. O segundo filho ficou só na aparência. Disse que ia, mas não foi. É o famoso parece, mas não é. E aí Jesus, ele põe o dedo na ferida. Ele põe o dedo na ferida dos judeus. Quando diz que eles são como aquele filho que disse que ia trabalhar na plantação de uvas, mas não foi. Eles diziam que acreditavam em Deus, mas não aceitaram Jesus como o Messias, como o Salvador. Eles pareciam bons, mas não eram, eram hipócritas. Ou seja, falavam uma coisa, mas não faziam. Não confiavam na revelação de Deus. E assim hoje, muitas pessoas vivem de aparência. Naquilo que diz respeito à sua vida normal e também à sua vida espiritual. E isso é sem dúvida algo perigoso, para não dizer fatal. Mas é possível mudar. Mudar enquanto há tempo. Mudar enquanto Deus dá oportunidade. Por isso, se tu pensa que não precisa vir à igreja, Deus te dá a oportunidade de mudar de atitude. Se achamos que não precisamos participar sempre dos cultos, dos estudos bíblicos, da Santa Ceia, Deus nos diz: mude enquanto há tempo. Eu quero te guiar, te fortalecer com a minha palavra e os sacramentos. Se tu pensa que não precisa ler, estudar a palavra e orar, Deus diz: mude enquanto há tempo. Na minha palavra tu encontrarás orientação, consolo, alimento e forças para a tua fé. Se tu pensa que deve dar o troco, ou seja, se vingar de alguém, Deus te dá a oportunidade de mudar enquanto há tempo. A Bíblia diz que nós não devemos ser vingativos. Se achamos que não podemos perdoar alguém, Deus diz: mude enquanto há tempo, pois eu te perdoo muito, todos os dias. Se tu pensa que é melhor do que os outros, Deus te dá a oportunidade de mudar enquanto é tempo. Pois Ele diz: eu não me agrado dos orgulhosos. O meu filho Jesus é o exemplo maior de humildade. Se achamos que apenas ouvir a palavra está bom, Deus nos diz: mude enquanto há tempo. Pois aquele que ouve a palavra e não a pratica, é como o homem que construiu sobre a areia, construiu a casa sobre a areia. Um dia tudo desmorona, cai. Por isso, mudar enquanto há tempo.
procura mudar aquilo que não está legal na tua vida. Não vamos dizer não ao amor de Jesus, ao amor de Deus. Quando não estivermos vivendo a nossa vida com Deus, mudemos enquanto há tempo. A maior necessidade das famílias hoje não é dinheiro. A maior necessidade é Jesus. A sua presença, a sua orientação. Com a força que vem de Cristo, minha gente, dediquemos a nossa vida, os nossos dons, o nosso tempo, o melhor que nós tivermos para o reino de Deus, para que o amor de Deus esteja conosco e também seja compartilhado por todos nós para as demais pessoas. Amém.